Olá, aqui é o pastor Rafael Gontijo, do projeto Recuperação Bíblica. E hoje eu estou aqui com a psicóloga Thalita Gonçalves. Ela foi uma das participantes do nosso primeiro seminário bíblico de capacitação em dependência química, no formato online, que nós rodamos esse seminário nos meses de outubro e novembro, né? E hoje eu estou aqui com a Thalita para poder gravar de maneira breve aqui um testemunho de como foi para ela ter feito este seminário. Bom, Thalita, eu quero aqui já de antemão te agradecer pela sua participação e fique à vontade aqui então para falar um pouco para aqueles que nos ouvem, né? Eu queria que você se apresentasse em primeiro lugar, né? Falasse então um pouco sobre a Thalita e sobre o seu trabalho, o que você faz. Ok. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos que vão nos assistir, né? Meu nome é Thalita Gonçalves. Sou formada em psicologia há 2 anos e meio pela Universidade Estadual de Minas Gerais, aqui de Divinópolis, né? Sou divinopolitana, Minas Gerais. Isso, joia. Estou cursando aí pós-graduação em psicanálise e saúde mental pelo INEP-PC. E referente à minha área de atuação, também há 2 anos e meio, né, logo assim que eu formei para o mercado de trabalho, atuando aí como responsável técnica em uma instituição que trabalha com dependentes químicos, né, que é o nosso assunto da tarde, conhecida como Projeto Quer Viver, bastante conhecida aqui na região, no Centro-Oeste Mineiro. E entrei lá como responsável técnico, porque na época a instituição estava se regularizando junto a um órgão de vigilância sanitária. E logo após a regularização da instituição, comecei a atuar aí como psicóloga, prestando acolhimento e orientação aos dependentes químicos. E também atuo no consultório particular com adultos e com adolescentes e adultos. Então, que joia! Maravilha, Thalita. Pois é, você mora aí na cidade onde minha mãe nasceu, né? Então, conheço muito bem Divinópolis. E como eu lhe disse, né? E o Quero Viver, para mim, é um projeto que fez parte da minha vida. Foi o primeiro projeto evangélico no qual eu pude iniciar mesmo a minha verdadeira recuperação. Então, sou grato a Deus pelo projeto Quero Viver, pela vida, né, do pastor Wilson Botelho, que está aí firme, graças a Deus, realizando esta maravilhosa obra. Então, que bom, Thalita. Então, deixe-me perguntar para você como foi ter feito o seminário então, bíblico de capacitação em dependência química, do projeto Recuperação Bíblica. Conta um pouquinho aí para a gente. Sim. Bom, eu suponho que cada aluno do seminário foi capturado de um modo muito particular nessa experiência, porque eu me lembro que ali no grupo eu era a única mulher, né? E também tinha participantes que já tiveram contato como usuário, então foi um grupo assim bem diversificado, né? O que agrega aos encontros. E para mim, enquanto profissional da área da psicologia, foi uma experiência de soma de conhecimentos distintos sobre o mesmo objeto de estudo. Tanto a ciência psicológica quanto a perspectiva bíblica, né, que foi ali tratada, e outros saberes que nós temos aí, como a medicina, proporcionam importantes entendimentos e estratégias referentes à atenção e cuidado ao dependente químico. E acaba que esse seminário, ele me exigiu sair um pouquinho da minha zona de conforto, né, para que eu pudesse adentrar em um campo completamente desconhecido, né, porque a psicologia é uma vertente científica, e você estava trazendo uma proposta que, para mim, né, era inovadora, porque na minha grade curricular, na minha formação, não é abordada essa questão da espiritualidade. Quando foi abordado, na verdade, foi muito pouco, né, quem dirá para o dependente químico, que é um aspecto muito importante ali. Então, eu não tinha nem conhecimento da visão bíblica e nem sabia que isso era possível, porque não é um tema que está explícito ali, né? Foi uma investigação que você fez sobre o tema. Então, a princípio, eu até entrei nessa experiência pela via da curiosidade, né? Também por ser cristã e por estar envolvida aí nesse meio. Entendi, Thalita. Que bom. E realmente, né, para aqueles que nunca tiveram contato, né, com
essa visão bíblica da dependência química e passaram, então, uma jornada aí de estudos, de aprendizado e de prática nessas outras perspectivas, né? No seu caso, mais especificamente da perspectiva psicológica, que está muito ligado e associado à perspectiva médica, né? Então, vocês estão dentro aí de um grande grupo que eu chamo dos especialistas da área da saúde, né? Então, essas perspectivas caminham meio que paralelas e juntas ali. E aí, quando se conhece a perspectiva bíblica, vê que existe um conflito de visões, né? Que foi, inclusive, a abertura do seminário começa apresentando esse conflito de visões. Então, que bom, Thalita, que você pôde conhecer esse outro lado, né, essa nova perspectiva e que isso lhe acrescentou, né, em termos de conhecimento, lhe agregou, então, maior conteúdo. Pois, Thalita, uma das perguntas que eu teria para te fazer, e eu creio que você já até respondeu, mas se você quiser comentar um pouco mais sobre isso. Então, em toda essa caminhada que você tem de estudos e de envolvimento, né, com a obra de recuperação de dependente químico, você então nunca teve contato com essa perspectiva a bíblica assim de maneira organizada, como você viu, não que você não tenha algum conhecimento ou não tinha algum conhecimento bíblico, né, em relação à dependência química, até mesmo porque você desenvolve o seu trabalho hoje dentro de uma comunidade terapêutica evangélica, onde se fala da Bíblia, se usa a Bíblia, mas dessa maneira como foi lhe apresentado, então foi a primeira vez, você nunca tinha tido esse contato antes? Sobre a perspectiva bíblica, não, né? Até mesmo porque é muito difícil de se esperar que retrate isso no campo acadêmico. Mas desde a minha formação, já vinha me familiarizando com o tema, né, da questão da espiritualidade, sua importância no tratamento, não só dos dependentes químicos, tanto que meu tema de conclusão de curso, né, o TCC, foi sobre a espiritualidade. E sim, dessa forma organizada, como ela se apresenta, né, perspectiva bíblica, como não só teoria, mas como proposta de tratamento, porque ela existe a teoria, existe a prática, foi a primeira vez. E eu não vejo nem tanto problema na questão da divergência que há, desde que a gente saiba que cada perspectiva vem somar algo, vem dizer algo, porque a gente, além de estar lidando com o ser humano, que é completamente complexo, a gente está falando de dependente químico, e não existe uma via só única de tratamento. Então, quanto mais ferramentas, estratégias para ser oferecida a esse público, né, ao meu ver, melhor. Então, Ana. Joia, então, é o que muitos especialistas reconhecem, né? A dependência química é um problema complexo, chamado multifatorial, né? Então, os próprios especialistas, sendo específico agora os da área da saúde, eles reconhecem, então, que essas outras abordagens, essas outras teorias e tudo, elas de alguma forma acrescentam, né, e somam a esse grande desafio, né, que é ajudar esse tipo de pessoas, né? Ok, Thalita, e o que mais lhe marcou nas aulas aí, né? Nós tivemos 9 aulas, foram ao todo 20 horas aulas, né, esse seminário, e dentro de todo esse panorama aí das aulas, o que mais lhe marcou, o que você destacaria aqui para gente? Eu confesso que eu comecei a participar do seminário com um olhar bem rigoroso, né? Lógico que eu não cheguei falando, né, expondo isso. E o que mais me marcou foi o rigor, né, o embasamento teórico da exposição das ideias. Isso dá credibilidade à proposta. Por mais que a Bíblia fosse ali o plano de fundo, e isso deixou bem claro desde o primeiro encontro, né? Foi possível perceber que, para que o Rafael sustentasse a ideia da perspectiva bíblica, antes ele levou em consideração todo o repertório já construído pela ciência. É claro que ele não explanou de forma tão profunda, mas foi citado, né, conceitos da Organização Mundial da Saúde, o CID-10, o DSM. Então, para o público, né, como psicólogos e outros profissionais da área da saúde, ver isso, né, dentro do seu olhar, isso dá uma certa credibilidade, né, ao que foi ali proposto. Em momento nenhum eu vi uma desconsideração do que já foi construído e desenvolvido. E aí, assim, o que eu entendi da ideia?
deixa eu ver o que foi construído, o que está sendo validado, para que o que eu for trazer como proposta esteja no mesmo nível. Foi o que eu senti, né? A perspectiva bíblica, tudo aquilo que foi apresentado, todos os pressupostos está, vamos dizer, do mesmo nível do que a medicina diz, do que a psicologia diz, porque o Rafael, ele trouxe, né, o conceito de dependência bíblica, o conceito de dependência química, desculpe, dentro da Bíblia, quais são os critérios diagnósticos dentro da Bíblia, qual é a proposta de tratamento dentro da Bíblia. Então, o que a ciência construiu, que a perspectiva bíblica, né, tem a dizer, estava de igual para igual. Né? Então, isso aí foi o que mais me marcou. E aí a gente também teve indicações de alguns livros, e isso vai enriquecendo o olhar, né? E desperta o interesse de quem está ali assistindo. Não é uma ideia que surgiu do nada, vamos ver o que a Bíblia tem a dizer, não. Teve um caminho a ser percorrido, um caminho que teve o rigor teórico científico aí. Ótimo, joia, Thalita. Isso mesmo, a minha preocupação no desenvolvimento deste curso, né, desse seminário, é justamente trazer sempre embasamento científico, né, e teórico. É claro que a minha ideia, né, aproveitando aí, pegando um gancho no que você falou, eu fiz realmente isso. Eu peguei o que a perspectiva científica fala e apresento isso para que até mesmo aqueles que trabalham ou queiram trabalhar possam conhecer a perspectiva científica, e eu tracei foi um paralelo, tá? Então, aquilo que a perspectiva científica fala, eu vinha e construía biblicamente de maneira paralela. E as pessoas, no final das contas, a gente sabe que algumas coisas são coerentes, né? Muito daquilo que a ciência fala, que a perspectiva médica fala, você vai encontrar que isso não vai contra a Bíblia, né? Agora, de fato, a gente precisa reconhecer que algumas coisas que a Bíblia fala vão de encontro, então, à perspectiva científica, mas eu apresento os dois lados, né, paralelamente, e aí as pessoas são livres, né, para tomarem suas decisões, suas escolhas, né? O intuito é que os participantes desse seminário possam conhecer essas visões e, claro, não só para somar, mas até mesmo, às vezes, para ajudar a decidir, né, Thalita? Porque nós, enquanto profissionais que somos, nós temos, de alguma forma, que escolher uma vertente ou algumas posições, às vezes, né? Então, que bom que isso marcou você e que você percebeu que o nosso seminário, então, ele tem todo esse embasamento e a gente fez esse paralelo. Legal. E, Thalita, então, diante, né, de tudo aquilo que foi entregue nesse seminário em relação ao conteúdo, né? Nós passamos aí por vários tópicos, né? Vimos aí, começamos vendo, aliás, o conflito de visões, né? De perspectiva sobre o assunto. Depois nós falamos de fundamentação teórica, falamos também das drogas, né? Específicas da dependência química, isso tanto na perspectiva científica como na perspectiva bíblica. Depois falamos sobre, né, o modelo teórico, o diagnóstico e, por fim, né, o tratamento. Então, sempre fazendo esse paralelo. Então, em relação a todo esse conteúdo que foi entregue, isso foi útil para você, Thalita, como profissional, e para o seu trabalho? Conte para nós aqui um pouco sobre isso. Sim, com certeza, né? Você me perguntou se foi útil para mim enquanto profissional, não só como profissional, como também, né, cristã. A Bíblia, ela tem muito mais do que nos dizer que a gente imagina, né? Então, isso humanizou o meu olhar, principalmente nos processos de acolhimento que eu fazia na instituição. Algumas coisas que o Rafael tratava, né, principalmente algo que foi muito novo para mim, quando ele disse que a dependência química seria um mal da idolatria, eu pude ver isso no discurso das pessoas que eu acolhia. O quanto a pessoa ela abandona tudo para ter uma coisa só, né? Então, eu fui tendo insights, né, à medida que eu ia ali escutando a história de vida, como que a pessoa começou aí a fazer o laço com a droga. Eu gosto de fazer laço, porque o dependente químico, ele desenvolve um relacionamento com a droga, um relacionamento de prazer, né? Então, para mim, foi, sim, muito, muito útil nesse sentido. E, principalmente, por agregar na minha escuta o aspecto da espiritualidade.
porque a gente muito se vê no meio acadêmico, né, a dependência química do ponto de vista biológico, em seus efeitos, do ponto de vista psicológico, mas e do ponto de vista da espiritualidade, né? Considerando aí que a própria Organização Mundial da Saúde tem considerado aí a espiritualidade como um fator importante na saúde, ou até mesmo no adoecimento, né? Isso. Então, foi muito bacana, porque ao passo que eu ia ali compreendendo a teoria, as ideias que estavam sendo expostas, eu estava podendo ver um retrato disso na minha prática profissional. Que joia, Thalita, maravilha. Me alegra o coração por isso, viu? Thalita, então deixe-me finalizar aqui a nossa conversa e fazendo ainda 3 rápidas perguntas, né? Eu queria lhe perguntar se, então, valeu a pena, né, você ter feito esse seminário, ter participado aí como participou, de maneira bem presencial mesmo assim, né, sempre nas aulas. Valeu a pena você ter feito o seminário? Valeu sim. Toda troca de conhecimento é sempre válida, principalmente quando é com qualidade, e não só qualidade, a gente vê também ali o amor por esse conhecimento, né? Não é uma simples produção, teve uma vida ali investindo, uma identificação, né, com o tema. Ótimo. Maravilha, Thalita. E você faria um novo curso, né, do projeto Recuperação Bíblica? Nós falamos isso, inclusive, né, que temos a possibilidade no ano de 2024 fazermos o módulo 2, né? Nos diz aqui, você faria um outro curso do projeto Recuperação Bíblica? Faria sim, super. Porque eu acredito que esse primeiro módulo, né, ele expôs muito ali o construto teórico. E aí a gente fica num gostinho de quero mais no sentido de que, tá, entendi, né? E a prática, né? Como que isso vai ser colocado ali no nosso cotidiano de trabalho? Quais são as possibilidades, quais é a proposta, como isso se casa com outros fazeres na área da dependência química? Com certeza. Joia! Pois em breve, se Deus quiser, nós vamos fazer este segundo módulo. E a última pergunta que eu faço para você é se você recomendaria, então, este seminário, né, que você fez para outras pessoas e até mesmo para outros psicólogos. Recomendaria, com certeza, mas eu recomendaria para aqueles que estão realmente dispostos a abrir mão de toda a sua bagagem para adentrar realmente naquilo que é desconhecido, abrir mão dos preconceitos, que a gente sabe que existe um pouquinho, principalmente, né, na área do campo científico, uma certa resistência quando o tema aborda uma questão ali religiosa, mas são pessoas que estão dispostas a ter um outro olhar aberto a outras perspectivas, com certeza eu recomendaria, não só os profissionais, mas é muito válido mesmo para famílias, porque eu percebo na minha prática que tem muitas famílias que estão ali envolvidas nas consequências, né, no sofrimento que isso acarreta, mas que não têm conhecimento. E a gente sabe o quão importante é o conhecimento para que haja uma transformação da sua realidade. Né? Então, que essa proposta não se restringe a apenas profissionais, né, que estão em comunidades, seja outras áreas de atuação. Maravilha, então, Thalita. Eu quero mais uma vez, então, agradecer a você pela sua disponibilidade de estar aqui dando este testemunho, né? Também, mais uma vez, pela sua participação no nosso seminário. E muito obrigado, e que você, então, seja um instrumento aí, como já tem sido, né? E agora com conhecimento a mais agregado para poder exercer esse trabalho maravilhoso que você tem feito e ajudar vidas, né? Que é o nosso objetivo. Então, obrigado, Thalita. E aqui, então, a gente se despede e até o próximo curso, se Deus permitir, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui, dando meu depoimento, para consolidar, né, o encerramento deste processo. Maravilha, então, Thalita. Pois um abraço aí a todos que nos ouvem. Deus abençoe.